Oi gente, tudo bem? Meu nome é Fernanda, estou de volta com mais um vídeo e no vídeo de hoje eu vim aqui pra falar sobre as séries literárias que eu comecei a ler, mas eu nunca terminei. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa aqui nos comentários e deixa seu gostei que isso me ajuda bastante. Bom gente, eu tenho bastante costume de ler séries literárias, né? Então assim, eu leio e gosto de muitas séries literárias, mas eu também leio e paro de ler muitas séries literárias, seja porque eu perdi a empolgação, eu acabei deixando, seja por preguiça, né, quando é uma série muito longa, ou às vezes só porque eu li o primeiro livro e eu não gostei também, né, mas o fato é que eu tenho muita série aí nessa minha listinha de começado, mas não terminado. Tem algumas que eu sei que realmente eu não vou continuar, mas tem algumas que eu ainda fico nessa indecisão de, talvez algum dia eu volte a ler, né, enfim. E eu resolvi então trazer no vídeo de hoje algumas dessas séries. Mas como eu já falei, gente, tem muita série aí nessa lista. Então se vocês quiserem, eu posso até depois trazer uma parte 2 com mais séries aí que eu não terminei, tá? Até porque quando eu for fazer um vídeo, uma segunda parte, provavelmente eu já vou ter deixado mais alguma série também. Então assim, esse conteúdo nunca vai faltar por aqui, eu acredito, tá? Mas hoje eu trouxe então algumas dessas séries e eu vou comentar quais são e por que eu parei de ler elas, né? E se vocês já leram e gostam dessas séries que eu vou falar aqui no vídeo de hoje, deixa aqui nos comentários um incentivo aí, deixem motivos pra eu voltar a ler, tá bom? Mas vamos começar então, deixa eu começar falando sobre a primeira série da lista de hoje. E a primeira série que eu vou comentar no vídeo de hoje é a série Uma Chama Entre as Cinzas, que talvez da lista de hoje seja mais recente. Eu acho que é a mais recente porque eu li o primeiro livro em outubro ou novembro de 2023, então não faz muito tempo. Assim, essa era uma série que eu já tinha visto muita gente comentar. Eu lembro que lá pra 2020, 2021, tinha algumas pessoas no meu Instagram que não gostavam dessa série, na verdade que tinham lido o primeiro e o segundo livro e não gostavam muito, mas depois eu comecei a ver muita gente falando bem dessa série, né, pessoas que inclusive têm gostos parecidos com o meu, então isso me empolgou bastante, assim, e eu fiquei naquela entre ler e não ler, né, fiquei nessa preguiça mesmo, né, e tinha muito livro também na minha TBR, sempre tem, então eu sempre fui passando outros livros na frente, mas o primeiro livro, que inclusive ele tava no Kindle Unlimited, eu não sei se ainda tá, ele tava na minha listinha lá do Kindle pra eu ler eventualmente. E aí ano passado eu resolvi ler. E aí assim, gente, ele tem uma premissa interessante. Eu acho que é bem escrito. A história ela caminha de uma forma interessante de se ler. Mas faltou alguma coisa. Assim, o livro ele se divide entre duas perspectivas, entre os dois protagonistas. E apesar de eu ter gostado, porque isso trouxe duas visões diferentes e dois enredos um pouco diferentes também, isso deveria ter facilitado pra eu gostar dos dois protagonistas, né? Já que a gente tá tendo duas visões, eu ver pelos olhos desses dois protagonistas e gostar de ambos. Mas na verdade eu acabei não me importando com nenhum dos dois, sabe? Assim, pra mim foi um grande... Até o... É que eu agora esqueci o nome dos dois protagonistas, mas o plot dele, né, porque é o plot dela e o plot dele, é porque eu esqueci o nome deles. O plot dele eu achei mais interessante um pouco, mas ainda assim, pra mim era muito... Sabe, eu terminei o livro sem me importar muito com o que ia acontecer com ambos, assim. O final do livro até é interessante, assim, até me deixou um pouco com aquela rusguinha, assim, de talvez eu deva continuar, porque ele terminou de um jeito bacana, assim. Não é bem um cliffhanger, mas, assim, dá pra você emendar um segundo livro ali junto com ele. Mas eu não sei, realmente, assim, faltou alguma coisa, faltou uma química ali entre eu e o livro, entendeu? Não funcionou realmente. Eu não pretendo ler o resto da série por agora. Eu já vi algumas pessoas falando que o segundo livro é muito melhor, então isso me deixa um pouco mais animada pra tentar continuar a série, mas não tá nos meus planos no momento. Mas quem leu aí, deixa aqui nos comentários se eu devo ou não, se realmente o segundo livro é melhor ou não, que talvez aí eu possa dar uma segunda chance ainda nesse ano. E a próxima série é a série da Prisioneira Dourada, eu acho que ficou assim a tradução, que é The Gilded Prisoner, que tem como primeiro livro o livro Guild, né? Talvez seja mais fácil de localizar por esse nome, que eu não sei se foi traduzido assim mesmo. Eu comecei a ler essa série lá em 2022, eu acho que foi 2022. E na época eu meio que emendei a leitura dos 3 primeiros livros, que agora eu só vou lembrar o nome do primeiro, que é Guild. Eu sei que tem Glint, Gold, mas enfim, também não vem ao caso.
O primeiro livro eu tinha achado ele bem mais ou menos. Assim, foi um livro que eu achei, tá, a premissa tá interessante, mas bem qualquer coisa. Só que aí eu vi muitos comentários falando que o segundo livro ficava muito melhor. E aí eu resolvi, né, dar sequência, até porque eu tinha achado, assim, apesar do livro ter sido mais ou menos, eu achei uma leitura gostosa de fazer, sabe? Assim, bem aquelas fantasia farofa, assim, que eu gosto de ler. Então pensei, vou dar uma chance aí, na época eu tava empolgadinha, li o segundo, gostei do segundo. Realmente é melhor do que o primeiro, ainda não é ótimo, mas é melhor do que o primeiro. E aí emendei com o terceiro também. E o terceiro pra mim é o melhor dos três. Tem uma história bem mais consistente, assim, realmente. Gostei do terceiro, ele também termina com um leve cliffhangerzinho, assim. E aí, eu lembro que eu não li o 4 logo na sequência. Eu não lembro se já tinha lançado o quarto livro, se tava pra lançar o quinto, eu já não lembro mais, gente. Mas, quando eu fui ler o quarto livro, que foi um tempo depois, eu acho que não tinha lançado o quarto livro ainda não. Quando eu fui ler o quarto livro, eu já tinha perdido um pouco aquela empolgação, já tinha dado um tempo ali, então eu já não tava mais, sabe, naquela empolgação de ler. Então eu li alguns capítulos e eu acabei abandonando o livro. Nem lembro mais a porcentagem que foi, assim, mas foi no início do livro ainda. E o que acabou me desanimando um pouco foi que, assim, a autora foi confirmando mais e mais livros. Até onde eu sei, eu acho que vão ser 6 livros. Me corrijam se eu estiver errada, mas eu acho que são 6 livros. E antes eu achava que ia ser 4, daí eu achava que iam ser 5, aí agora já vão ser 6. E isso acaba me desanimando um pouco, sabe? Porque, é claro, eu não sigo a autora, então eu não sei, tipo, as atualizações que ela dá, mas isso era a impressão que eu tinha. E isso acabou ai, sabe, pô, mais um livro, porque a história já parecia que, tipo, tava pronta pra se encaminhar pra um final, sabe? Então, enfim, eu acabei deixando, mas essa é uma que até eu me vejo terminando algum dia. Eu prefiro esperar a série terminar de uma vez de ser lançada, e aí eu leio, talvez eu releia os primeiros livros também, não sei, mas eu leio tudo junto, sabe? Porque isso de ficar esperando, espera um, lança o outro e tal, dependendo da série, isso não funciona comigo. Tem série que pra mim, pra eu funcionar, eu tenho que ler ela numa tacada só, sabe? Outras séries que são as séries que eu mais gosto, não. Eu espero o tempo que for pra ser lançado os próximos livros, mas tem outras que funcionam melhor pra mim se eu ler na sequência, senão eu perco interesse real, assim, né? Que são essas séries mais medianas, assim, que pra mim tanto faz, tanto fez, sabe? Mas é isso, assim, por enquanto ela tá nessa minha lista de um dia quero terminar de ler, mas ela vai ficar aí nessa lista por mais um tempo, porque eu pretendo esperar a autora lançar a série inteira primeiro, antes de eu pensar em começar a voltar a ler essa série, sabe? Mas é isso aí, temos então a segunda série da lista de hoje. E a terceira série do vídeo de hoje, na verdade, é uma trilogia, que é a trilogia do Pássaro e Serpente, que é uma trilogia de fantasia também, que eu li o primeiro livro em 2021, eu acho. Eu acho que foi final de 2021. E aí, assim, na época que eu li, eu acho que já tinham sido lançados os 3 livros lá fora. Aqui no Brasil, eu acho que tinham acabado de lançar o segundo livro. Se eu não me engano, eu acho que foi isso. Mas eu já tinha ouvido comentários de algumas pessoas. Tinha muita gente que amava essa série, assim, que realmente, nossa, leu e amou. E teve algumas pessoas que eu segui ali, que eu vi que não gostaram muito, que acharam uma série muito mais ou menos, assim. E aí eu fiquei naquela, porque tinha pessoas que, a minha opinião, são parecidas nesses dois lados. Então eu pensava, quem que eu vou concordar aí? E aí eu li o primeiro livro. E assim, eu vou dizer que eu não acho um livro ruim, sabe? Eu não acho que ele se qualifica como um livro ruim pra mim, tá? Eu acho que ele é um livro que ele funciona em alguns lados, mas em outros lados pra mim não funcionou tanto. Também acho que a premissa é interessante, eu acho que é uma fantasia, mas é uma fantasia que traz uma coisa um pouco diferente, até porque naquela época que eu tava lendo tinha muita fantasia, tipo, féricos e coisas do tipo, até hoje tem bastante, né? Então era uma coisa um pouco mais diferente, que envolvia ali bruxas, né? Enfim, caçadores de bruxas, então eu achava que era uma parte legal da fantasia, assim, de ser trabalhado. Mas eu não me apeguei com os personagens, porque é um livro de fantasia, mas é um romance também, é uma romantasia aí, né? O que se popularizou hoje, né? Só que assim, cara, eu acho complicado, eu já falei isso em vários vídeos de vários livros aí, quando a gente tem um romance, né, quando é um livro de romance, ou nesse caso uma romantasia, e eu não consigo gostar do romance, porque daí eu perco grande parte do sentido do livro, né? Se tem o casal principal e o enredo gira em torno deles, querendo ou não,
se eu não shippo esse casal, se eu não torço pra eles ficarem juntos, não gosto do romance em si, grande parte do livro, que é focado no romance em si, não funciona pra mim, né? Obviamente. Então, assim, os dois personagens, pra mim, eles não funcionam. É a Lu e o Reed, eu acho que são os nomes deles, né? Também faz tempo que eu li, mas eu acho que são os nomes deles. Mas assim, e nesse caso não é nem tipo assim, eu não gosto deles como casal. Não, é que eu não acho eles interessantes nem como personagens individuais. Como casal, então pra mim é um grande qualquer coisa. E eles tinham tudo pra ser um casal que eu ia amar, porque tem o grande plot, né, enemies to lovers, ali o grande clichê, enemies to lovers. E que eu acho que poderia ter funcionado muito bem. Como eu falei, a premissa é muito interessante. Mas eu acho que na prática não ficou tão interessante assim, sabe? Então, assim, o final do livro até me deixou um pouco mais empolgada do que o resto dele. Então eu fiquei naquela de, talvez vou dar uma segunda chance. Mas no fim eu acabei desistindo, eu até vendi já o meu exemplar. E realmente eu não tenho intenção nenhuma de voltar a ler os outros 2 livros da série, assim. E é uma coisa que eu sempre avalio na minha cabeça, se, tipo assim, eu quero dar uma segunda chance, eu vou tentar ler de novo. É o seguinte, eu tenho interesse, eu tenho curiosidade pra saber como essa história vai terminar. Se a resposta é não, então não tenho por que eu dar continuidade. Se a resposta é sim, então eu penso um pouquinho melhor e tento dar uma segunda chance, sabe? Essa é uma das que eu só não me importo como que ela vai terminar, então, sabe? É uma série que realmente não me trouxe, assim, essa curiosidade e realmente essa magia, realmente, assim, que várias outras séries trouxeram pra mim, sabe? Então, pra mim, fica aí. Eu sei que tem muita gente que gosta dela, tá? Mas, enfim, é a minha opinião. E, realmente, essa não tem intenção de voltar, não. E aí, a próxima também é uma trilogia de fantasia, que aqui no Brasil eu acho que é muito pouco conhecida, que é a trilogia Daughter of No Worlds, que é escrita pela autora do livro A Serpente de Asas... Eu esqueci o nome do livro, cadê? A Serpente e as Asas Feitas da Noite. Eu até esqueci, deixa eu até pegar aqui o livro pra mostrar qual que é que eu tô falando. É que ele foi lançado agora, esse livro aqui. Eu já li, inclusive, esse aqui é uma duologia que eu também não terminei, tá? Mas essa aqui eu ainda tenho intenção de terminar, por isso que não tá no vídeo, mas é da mesma autora. E aí, assim, quando eu vi sobre esse livro, eu vi num Reels, e a moça do Reels falava assim: você que é fã de Sarah J Maas e é fã de Trono de Vidro e tá procurando outra série no nível de Trono de Vidro, leia Daughter of No Worlds. Aí eu falei, nossa, né? Como eu já falei várias vezes, Trono de Vidro é a minha série preferida. Falei, pô, uma propaganda dessa? Vou ler. E eu fui lá e li, né? Li até primeiro do que esse outro ali da autora. Li no início do ano passado. E aí eu achei o livro um grande... Assim, eu vou dizer que eu não entendi metade da parte fantástica do negócio, como funciona, como eu achei meio mal explicado, sabe? Achei umas coisas meio... Eu tô até agora tentando entender, e quanto mais tempo passa, menos eu entendo, porque menos eu lembro da história também. A protagonista, pra mim, poderia ser qualquer outro personagem ali no meio, que pra mim tanto faz. Aí tem um romancezinho ali também. Novamente, o casal principal pra mim é um grande... Então, assim, não é ruim, sabe? O livro não é ruim. Tanto que na época eu acho que eu dei 3 estrelas, 3,5, alguma coisa assim. Que é a minha nota média pra bom ainda, né? Então não é um livro ruim. Só que é um livro que falta coisas, sabe? Assim, falta aquela empolgação, falta o a mais. Aí eu também vi gente falando, o segundo livro é muito melhor, mas é que o livro, eu entendo a coisa do segundo livro ser melhor do que o primeiro, porque como eu já falei várias vezes, livro inicial de fantasia é difícil, porque você tem que dar uma introdução, você tem que apresentar tudo pro leitor e tem que fazer ele ficar interessado o suficiente para ler o próximo. Então, geralmente, os segundos livros vão ser melhores do que os primeiros mesmo. Então eu entendo esse argumento. Só que assim, eu acho que esse livro falta a parte de ser interessante o suficiente, sabe? Pra mim ele não foi o interessante o suficiente. Por exemplo, esse outro que eu mostrei que é da autora também, que eu já esqueci o nome, é um nome muito grande. Esse eu também achei um livro, tipo, eu li ele ano passado também, eu quero reler agora ele em português, mas eu li ano passado, depois de eu ter lido esse.
E eu achei ele melhor do que esse. Eu achei também algumas coisas, tipo, os personagens pra mim também eu não liguei muito pra eles. Mas a história em si eu já achei mais interessante. Então esse foi um que eu já pensei, tá, eu vou dar uma segunda chance no segundo livro, eventualmente. Esse nem isso, sabe? Esse realmente eu só não tive vontade mesmo, assim. E é isso, sabe? E esse realmente é um que eu não vejo aqui, pelo menos, né, aqui no Brasil, eu não vejo quase ninguém falando. Os comentários que eu vi foram tudo comentários lá de fora. Então, assim, se você já leu, né, e se você acha realmente que o livro fica tão bom quanto o Trono de Vidro, me conta aqui, me dê esse empurrãozinho aí, quem sabe eu posso mudar de ideia. Mas por enquanto aí tá decidido que ele vai ficar nessa listinha mesmo dos que eu não vou ler mais mesmo. E aí agora vamos pra outra série que eu já não sei mais quantos livros são. Eu não sei se é uma trilogia, eu não sei se é uma quadrilogia, eu já não sei mais. Que é a série Realeza Americana, que não é uma série de fantasia, é uma série... É uma distopia, digamos assim, de romance. Não sei se dá pra colocar assim. Mas por que que acontece? É uma história que se passa nos Estados Unidos, só que é uma realidade alternativa, na verdade, né? Que conta o que aconteceria se os Estados Unidos tivessem uma monarquia, né? Que quando teve lá a separação dos Estados Unidos e o Reino Unido, assumiu não o Washington, não, George Washington, não foi ele que assumiu como presidente, ele assumiu como um rei. Né? Então, a partir daí se instalou uma monarquia nos Estados Unidos que continuaria até os dias atuais. E aí o livro vai seguir, eu acho que são 4 pontos de vistas aí de personagens dentro desse contexto. Então a gente tem o ponto de vista da futura rainha, que... Beatriz, acho que esse é o nome dela. Tem a irmã dela, eu acho. Aí tem uma outra menina que era a melhor amiga da princesa mais nova ali. E tem a ex-namorada do príncipe mais novo. Acho que é isso. E aí, assim, eu comprei esse livro porque eu achei interessante essa coisa do, o que aconteceria, né? Eu gosto de livros com realeza, com coisas assim, e eu achava que era uma proposta interessante, assim, de livro. Mas essa coisa de dividir muito o enredo em 4 narrativas, pra mim cansou um pouco em alguns momentos. De todos os 4 enredos, o que eu mais gostava era o da melhor amiga, acho que é Nina o nome dela, da melhor amiga ali, que eu achava legal, assim, o ponto de vista dela. Mas o resto eu achava tudo meio muito qualquer coisa, sabe? Tipo assim, a Beatriz ali, né, que é a futura rainha, coisa e tal, ela tinha tudo pra ser um dos melhores pontos de vista, sabe? Assim, de realmente ser o ponto de vista líder ali dos 4, e eu acho que a intenção é essa, mas pra mim eu só não liguei porque ela tá cercada de alguns clichês que pra mim eu não gosto muito, sabe? Então, acabou que eu fui perdendo interesse a cada vez que eu ia ler esse livro, e eu fui meio que me forçando a terminar de ler, sabe? Assim, o final é até interessante, apesar de que é um pouco previsível, mas não o suficiente pra realmente me dar vontade de continuar, sabe? E aí outra coisa que acabou meio que matando a minha vontade de continuar é o fato de que, cara, não para de sair livro. Eu acho que quando eu olhei eram 2, aí depois eram 3. Aí, se eu não me engano, a última vez que eu tinha olhado pra pesquisar pra fazer o vídeo, se eu não me engano, tá em pré-venda o 4º livro, eu acho. Acho que é. E aí, assim, vai estendendo muito uma história que eu não sei se tem história pra tudo isso, sabe? Porque nesse primeiro livro eu já achei chato, então é isso. E eu quase não vejo ninguém que fala sobre esse livro, então eu não sei quais são as opiniões sobre ele. Mas eu, infelizmente, assim, realmente não gostei muito, não. Vai ficar nessa lista de não lidos e não pretendo seguir leitura dele, não. Então, vai ficar aqui nessa lista por um bom tempo. Outra série que eu nunca terminei, que é uma trilogia de fantasia, é Um Tom Mais Escuro de Magia, que é da V.E. Schwab, né, da Victoria Schwab. Eu li em 2020, se eu não estou enganada. O primeiro livro eu até tinha também no Kindle Unlimited, eu não sei se ainda tem. E agora ela lançou uma outra série nesse mesmo universo, né? Só que eu acho que se passa um tempo depois, eu não entendi muito bem. Assim, também, premissa interessante, mas não sei, sabe que, assim, eu tô pensando sobre esse livro agora, eu não lembro nem como é que ele termina. Eu lembro da premissa dele e eu lembro de 3 personagens. Eu não lembro de como é que ele é desenvolvido. Eu realmente, assim, criou um buraco na minha cabeça, eu não lembro. E isso é difícil de acontecer, gente. Eu esqueço detalhes, mas assim, pelo menos lembrar o final do livro eu lembro. Agora, lembrei de mais um personagem. Mas agora lembrar de... Gente, como é que termina esse livro? Enfim, irrelevante pro vídeo de hoje, né? Mas assim,
pra vocês verem o quanto o livro me impactou, que eu não lembro nem como é que ele terminou. Esse era um livro que eu até tinha vontade de dar continuidade nele, só que eu não sei, assim, não... Ai, me dá um pouco de preguiça também, sabe? Porque por mais que eu tenha achado a premissa interessante, foi aquele não interessante o suficiente pra eu dar continuidade na época. Então me dá menos vontade de continuar agora. Até porque se eu tivesse continuado, eu teria que ler o primeiro livro de novo, porque, como eu já falei, eu não lembro, sabe? Então eu não sei. Com esse outro lançamento, né, da outra série, até acendeu de novo isso, assim, na minha cabeça de voltar a pensar nesse livro, nessa série, né? Mas... não sei ainda. Essa tá num limbo, né? Enquanto eu tenho séries muito definidas que eu quero voltar e muito bem definidas que eu não quero voltar a ler, eu tenho algumas séries que estão nesse eterno limbo. E Um Tom Mais Escuro de Magia tá aí, porque realmente eu não sei se eu quero continuar ou não. Quem já leu, me diga aí, porque eu escuto muitas coisas positivas, assim, realmente, sobre essa série. Eu não lembro de ter ouvido alguma crítica negativa dessa série. Então, por favor, deixem aqui nos comentários motivos pra eu continuar Um Tom Mais Escuro de Magia. Por que eu deveria continuar essa série? Porque, eu não sei, na época eu achei o primeiro livro bem qualquer coisa, sabe? Assim, então, é isso. Mas talvez eu volte. Talvez. Deixem aí os seus motivos que eu vou pensar sobre isso. Talvez aí venha um plot twist em relação a essa série aí. E por último, eu deixei a série que eu acredito que seja a mais famosinha da lista de hoje, que é a série de Sangue e Cinzas. Inclusive já deu até luz a um spin-off e hoje em dia as duas são gigantescas. Gente, eu li os 2 primeiros livros de Sangue e Cinzas lá em 2000 e... eu acho que é 21 ou 20. Não, acho que é 21. Enfim, faz tempinho já que eu li os 2. Eu li antes de lançar aqui no Brasil mesmo. E eu tinha gostado muito, muito mesmo. Eu até, quando eu terminei o segundo... o terceiro nem tinha lançado ainda. E eu fiquei muito ansiosa pra ler o terceiro livro. E aí o terceiro lançou, eu acabei deixando passar. E aí falaram que o terceiro acabava num cliffhanger muito gigantesco. E aí eu pensei, não, eu não vou ler então o terceiro até o quarto lançar, porque se acaba nesse cliffhanger, eu quero ler quando já tiver um 2. E aí o quarto livro lançou, e aí deu uma polêmica em cima desse quarto livro, assim, ó, que geral odiou o quarto livro. Assim, ó, muita gente odiou. Hoje em dia até eu quase não vejo muita gente falar, mas na época que o quarto livro lançou, foi assim, ó, uma coisa que eu via todo mundo reclamando. Aí depois algumas pessoas começaram, não, gente, mas calma, foi uma coisa no livro, não é o livro todo ruim, tal. Hoje em dia eu já perdi as contas de quantos livros são, porque daí nesse meio do caminho começou a lançar a outra série da autora, que eu não lembro o nome. Uma sombra na brasa? É isso o nome? Gente, é que os nomes são tudo meio parecido ainda, sabe? Eu vou colocar aqui na tela todos os livros, tá? Mas eu lembro que daí começou a lançar essas e aí eu comecei a ficar naquela, vou ter que ler, e aí se eu ler uma eu vou ter que ler a outra, e aí eu fiquei muito nessa, e aí começou a lançar livro, e eu já não sei mais quantos livros tem hoje em dia, e se eu tivesse que ler tudo eu teria que voltar desde o primeiro livro de novo. E o primeiro livro eu tinha comprado em português, eu li, né, reli, né, no caso, em português, na época do lançamento, mas assim, pra ver o quão eu desanimei, que eu até vendi já o meu primeiro livro, sabe? Porque assim, cara, se eu for ler, eu vou comprar tudo e-book, porque eu não vou comprar todos os livros, gente, porque é muito livro. E aí me deu muita preguiça. Aí eu tô com um pensamento, eu não sei se eu vou voltar a ler a série, mas eu tô com o pensamento de que eu vou deixar pro futuro. Que nem a do... como é que é o nome? The Plated Prisoner. A do Guild ali. Eu vou deixar terminar a série primeiro, aí depois eu decido se eu vou continuar ou não, sabe? Porque no momento, assim, eu tô bem... hoje eu tô pendendo pra não continuar, mas eu quero esperar quando a série terminar toda bonitinha pra eu ver o saldo final, sabe? Aí eu decido realmente se eu vou continuar ou não. Porque assim, como eu falei, eu li o primeiro e o segundo livro e eu gostei muito na época que eu li, sabe? Eu achei muito legal. É a fantasia farofa que eu gosto, sabe? Com romance,
com um tiquinho ali de enemies to lovers, plot twist atrás de plot twist, apesar de que o grande plot twist do primeiro livro eu adivinhei nos primeiros 5 capítulos porque é um pouco óbvio. Mas assim, é bom, sabe? É aquele que, tipo, tem coisinha que é ruim? Tem, mas é bom, entendeu? E é divertido de ler e eu gostei muito de acompanhar os 2 primeiros livros. Só que aí, conforme eu fui também pegando alguns spoilers dos outros livros, eu fui desanimando, aí esses 300 livros sendo lançados só me desanimam mais ainda. Então, assim, esse tá no limbo também. Eu não sei se eu vou dar continuidade ou não. Como eu disse, agora eu não pretendo continuar, mas vamos ver aí quando a série for terminada aí, né? Sabe-se lá quando vai ser isso. Até porque também eu tinha pensado assim, não, então eu acho que de repente eu vou continuar só a série principal. Mas eu descobri que não dá, que tem que ler o spin-off também pra poder entender. Aí complica, né? Aí tem mais, sei lá quantos livros, então vai ficar pro futuro isso aí, tá? Então se eu continuar fazendo vídeo por muito tempo, talvez eu volte falar dessa série eventualmente, quando ela terminar de lançar. Como eu falei, eu não sei em quantos anos isso vai ser. Mas por enquanto ela fica nesse limbo aí de será que eu vou, será que eu não vou? Tem que acompanhar aí os próximos capítulos pra saber. Mas então era isso, gente. Essas foram algumas das séries literárias que eu já comecei, mas não terminei. Se vocês quiserem uma parte 2, como eu já mencionei no início do vídeo, tem mais, tá? Tem muito mais da onde veio. Então, assim, eu posso trazer uma parte 2 pra falar sobre outras séries aí, tá? Mas deixa aqui nos comentários o que vocês acharam. Como eu falei, gente, se vocês querem que eu termine de ler algumas dessas séries, deixem aqui os motivos pra eu terminar, tá? Me deixem motivações aí pra eu realmente ficar empolgada pra terminar de ler essas séries, tá? Deixa aqui também qual série você não terminou ainda, porque se for alguma que eu gosto, eu vou te dar motivação pra você terminar de ler. Deixa aqui também o seu gostei, que isso me ajuda bastante. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e não esquece de ativar o sininho pra não perder as notificações e me segue também no Instagram e no TikTok. Então é isso, gente. Muito obrigada por ter assistido e a gente se vê no próximo vídeo.